Live em 1, 2. Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Como é que estão? Tá tudo em ordem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui com Roland Møller. Seja bem-vindo, welcome! Tudo bem? Tudo bem, né? Hello, guys. Hello. Gente, hoje estamos aqui falando, vamos falar, o tema de hoje é filmes de ação e suspense. Nada melhor que trazer ele, né, que entende desse tipo de filme, que sempre participou de filme. Mas antes a gente quer pedir a você para se inscrever no nosso canal. A rede social do Roland tá aí para você seguir, o Instagram do Roland tá aí na tag para você seguir. Você pode seguir ele nas redes sociais, acompanhar o dia a dia dele. Nossas entrevistas se transformam no podcast. Toda semana tem podcast aqui, tem live aqui. De vez em quando é quarta, quinta, segunda, é sábado, não sabemos. Acompanha a gente lá no Instagram que você vai estar ligado, né? Mais uma vez aqui estou com ela, Elizabeth, nossa querida tradutora e professora de idiomas em inglês. Hey! E o nosso querido amigo Zé Renato. E aí, Zé Renato, tudo bom? Olá, Faustino, beleza? Vamos chegar, pessoal, vamos curtir, compartilhar, que a nossa live e podcast está só começando. Vai ser bem legal esse início de final de semana aí. Pode ir lá. É isso aí. E você também pode nos ajudar sendo um assinante e se ajudando, apoiando o Nerd, assinando o nosso PicPay, que vai ter aí, vou colocar aí fixo aí no chat, ou então tem na descrição para você assinar. Mas chega de delongas, vamos para o que interessa, vamos para a primeira pergunta, né? Antes de fazer filmes de ação e suspense, você sempre foi fã do gênero? Como era a sua relação com o cinema até se tornar ator nas telonas? Right, so getting started. Roland, before making action and suspense movies, were you a fan of the genre? And how was your relationship with cinema in general until you become an actor in it? What was the genre you asked me about? Oh, before making action and suspense movies, were you a fan of the genre? Yeah. Yes, my very first movie I ever saw in a cinema with my dad back in the 80s was Papillon. And I was not old enough to come in and see it, but my dad somehow got me in and saw this movie, and that made a big impression on me. I remember, and it was not without fear that when I did the remake of Papillon that I did with Michael Noor and Charlie Hunnam and Rami Malek, because it's like a classical movie that nobody really should touch. This and Scarface. Scarface was one of the first action genre movie that I watched, and I watched a lot. And then, of course, big influence by Bruce Lee. Everything Bruce Lee was making at that time, I really loved a lot. And on the funny side of the action part, we had Bud Spencer and Trinity. You know, the Trinity brothers. Bud Spencer, the guy who hit people in the head with a fist, and he also hit horses. And then of course James Bond. When James Bond came out, I thought James Bond was better way back than now. So James Bond was also one of the first movies I saw, and ever since I've seen it, I always liked the genre, the action genre. Unfortunately, in Denmark, we don't have a big tradition making these kind of movies. So I had to go outside Denmark to fulfill my boyhood dream as an action hero. What I'm doing right now, I'm actually living the time of my life. Oh, that's good. Ok, então, gente, ele disse que sim, que ele sempre foi um fã do gênero, que o primeiro filme que ele assistiu no cinema com o pai dele lá nos anos 80 foi um filme que, inclusive, ele não tinha idade para assistir, mas que o pai dele conseguiu passar ele para dentro do cinema.
E que desde então ele tem gostado muito assim, de clássicos do cinema, né? Que falou das influências dele como o Scarface, o Bruce Lee. Acho que ele vai estar falando com a gente agora. Então, mas teve... I love it too. Então teve o Bruce Lee, que foi como é que eu vou dizer? Influência dele, também viu vários filmes do James Bond, então ele sempre gostou dessa mistura, na verdade, de ação, suspense, um pouco de terror também, e que essa é uma tríade que é um pouco rara no cinema, né? Juntar essas três coisas. Então, ele, na verdade, disse que ele está muito feliz até agora, neste momento que ele está vivendo, assim, é o melhor momento da carreira dele, porque ele está fazendo isso que ele ama, que ele sempre gostou, que é esses três gêneros de cinema. Perfeito. Liz, agora no caso, assim, sobre o perfil dele, né? Ele acha que por ser alto e forte já ajuda bastante nas seleções de elenco para esses projetos com muitas cenas explosivas e sanguinárias. E falando nisso também, que teste para trabalho deixou ele mais tenso e nervoso para fazer? Alright, so do you think your profile, like as being tall and strong, has helped you in the casting for these projects, like with a lot of explosions and bloodthirsty scenes? And by the way, what audition has made you the most nervous so far, or the most anxious so far? I think the one that makes me most nervous was actually Papillon, because it was the first movie experience, because it was my dad and my favorite movie together, because I never met a person who doesn't like that movie. So that was intimidating, but also because, yes, I use my body. I use what I have to sell myself, and I sometimes compare actors to a little bit like prostitutes. we sell our body, and people they kind of they decide if I have a long beard or if I have long hair or short hair and stuff like that. So you're a little bit you sell yourself in that way. And when that is said, yes, I get typecast a lot, but I think that most people get typecast these days. It's not that many actors that play from one spectrum to the other side of the spectrum. Not anymore. Those actors are back in the days from when they made movies in the 70s and 80s and stuff like that. We don't see this anymore. They bring in new actors all the time. And that's also when I got to start in the beginning. I'm not an educated actor. So they also kind of like took me from the streets and brought me into the game. And they said to me, you have 2-3 years max, and then you finish. Because people will get tired of looking at the same guy playing the same parts all the time. So I had a long time where I did radio shows and stuff like that just to make money, because I had to say no to always play the villain. The privileged middle-aged white man is the scum of the universe. So I always only get offered parts where I'm scum of the universe. Now I'm moving up with the letter. Now I'm the scum of the scums of the universe. So I'm the super scum. No, when that is said, that is kind of like the name of the game. I remember one time I said, okay, I want to try to do something else. And I got a part in a movie called The Glass Room. It's a love story, and I have an intimate scene, and I will say that is the most intimidating thing I ever did on a movie set. Forget about that I almost got eaten by a polar bear and stuff like that when I was up north. No, the kissing scene, that was like really weird, and I could not use my muscles and my height for that scene. Então, gente, ele disse que sim, que sempre usou, porque sempre usou isso, porque de toda forma é isso que as pessoas procuram, né? É isso que os produtores procuram.
mas que é isso, tem que usar mesmo, porque era assim que ele conseguia papéis logo no começo, então de fato ajudou. Só que ele começou a rejeitar, chegou uma época que ele começou a rejeitar esse tipo de papel, senão de fato a pessoa fica presa, né? Ele sempre ia fazer esse papel do homem branco privilegiado, que era o vilão da história, e ele começou a rejeitar vários papéis por causa disso, para que ele pudesse fazer outras coisas, e que as pessoas vissem que ele conseguia fazer outros papéis, sabe, preencher um espectro maior de coisas, e que o filme que ele achou mais desafiador foi o Papillon, Papillon, que é uma regravação, inclusive, daquele primeiro filme que ele viu com o pai dele no cinema, esse filme. E que é o filme favorito dele, então, assim, obviamente ele estava muito assustado nesse dia, porque, né, olha a importância que isso tem na vida da pessoa. Esse filme favorito era um filme com uma grande carga emocional também. Porém, ele disse que ele foi conseguindo, assim, sair desse espectro, né, do só o cara do filme de só o cara musculoso, o cara alto e musculoso, e que uma das coisas que ele mais achou difícil até hoje foi fazer um filme romântico. Mencionou aqui que é The Glass Room, e aí não vou saber a tradução desse filme para o português, mas tem o The Glass Room, e ele disse que teve uma cena, assim, que teve um beijo, que ele ficou, meu Deus, nunca fiz uma coisa tão com uma carga emocional tão grande. Então, assim, para ele, estava acostumado com outro tipo de filme, foi muito, muito diferente, muito difícil. Sim, sim. É o The Last Song? O The Last Song? Não, The Glass Room. Seria algo, entendi. tradução livre seria o quarto de vidro, mas eu não sei. Glass Room. Yes. No Brasil é o quarto de vidro mesmo, exatamente. Tem o quarto de vidro. É exatamente isso. Vai lá, Paulo. E no filme... Don't go watch the movie. Ele disse para você não irem assistir. I highly recommend that you don't go and watch it. Eu já vi. Tá legal, right? So José has seen it already. But he liked it. Yeah. Renato, are you still awake? Renato? Ele perguntou se você ainda está acordado. Tô sim. Yeah, Renato, move your hand. I want to see you alive. Viu lá? Yeah. He just put it. Okay, I'll put a picture up also. So, see you. I'll put a picture up then. There you are. Okay, there you are. I see you. Animado. Vai lá. Terras Minas, o Under Descended, foi um longa que te rendeu indicação a prêmios e ele próprio venceu como melhor filme dinamarquês. Reconhecimentos assim você considera algo motivador para continuar exercendo cada vez mais e cada vez melhor a profissão? Alright, so you got some award nominations for Understanded, and one in itself, the movie itself won the Best Danish Movie. Do you consider this kind of recognition something motivating to continue improving your profession? Short answer, yes. I must say it can motivate you sometimes because as an actor, like I said, you only have yourself and you kind of sell yourself. So it's nice that if people they like you, you have to be a special person, because people will look at you and say, "Nah, don't like you." On to the next, and you have to keep your integrity. What was the question again? Oh, if you think this kind of recognition is if it helps, motivating. Yeah. I normally I will say no, but I tried it as an actor. Life is a little bit up and down, you know. One day you're hot, next day you're not. Then maybe you're a little hot again, and then you're not hot. So for someone to come out and acknowledge your work, especially if you worked hard for it,
it gives you energy to go and do more, to do a better work. It is nice to get recognized for your work. It is. But when that is said, I don't always think that all the good people get enough recognition. And maybe that's a thing about humans in general. We have a hard time giving each other recognition or saying good stuff about each other. They always do it when they die. Then people, they write a lot of nice stuff about the people when they're dead. Why don't we just say it to people when they're alive? Yeah. That's true. I try to make short answers now. No, don't worry. I can keep up. Então, gente, ele disse que a resposta curta seria sim, obviamente, mas que como ator, né, ele acha que às vezes você só tem você mesmo para se incentivar, então é sempre bom saber que as pessoas gostam de você, sabe, ouvir coisas boas sobre o seu trabalho, ter aquele feedback básico, né? E isso ajuda você a se manter na profissão, inclusive, porque a profissão de ator, ele falou que tem muitos altos e baixos, e um dia você está em alta, no outro dia não está mais, aí depois está de novo. Então, receber esse tipo de reconhecimento pelo trabalho duro que você faz ajuda, né, a você se manter na carreira. Porém, ele mencionou que não são apenas as pessoas que são boas que recebem reconhecimento. E por isso, né, tem aquela questão. What did you translate this? Oh, they are agreeing with you that not only good people get recognition. That's true. Então, e aí ele disse que não só as pessoas boas, né, no trabalho delas recebem o reconhecimento, mas que é sempre bom quando você vê alguém que faz alguma coisa boa, dar o devido crédito, porque a gente faz isso sempre depois que as pessoas morrem, né? Então, é bom se esforçar para fazer isso enquanto as pessoas estão vivas também. Fato, perfeito. Agora, Liz, no caso para ele, ainda a respeito de Terra de Minas, né, a gente está falando desse filme que marcou bastante a carreira dele, ele estrelou ao lado do Lois Hoffmann, que foi o protagonista de Dark, ficou bem conhecido aqui no Brasil, através dessa produção alemã, né? A pergunta para ele se ele já assistiu a série Dark, se ele gostou, né? Se ele tiver assistido, e se ele toparia participar, se tivesse uma continuação, caso ele fosse chamado, porque ele sempre está ali nas produções alemãs, britânicas, aquela coisa toda, como foi o caso agora, no caso do Céu Vermelho Sangue, que é a produção alemã-britânica, né? Então, se ele aceitaria, tá também Dark, se ele gostou. Alright, so still about understand that. You starred in this movie with Louis Hoffmann, who was the main character of Dark. Did you watch the series? And if so, did you like it? No, unfortunately, I have not watched that TV series, but I'm in London now, and Louis is here also shooting another project, and I talked to him. And I said, congratulations with your success in the TV show and everything. And I said, how are they treating you? And he said they weren't treating him really nice, and they're not paying him a lot. So I was like, I haven't seen it yet. And then you don't have to see it, he said. So I said, okay. But I heard a couple of people that I know that they say it's good. I haven't seen it. There's so many good things that I haven't seen yet, unfortunately. Yeah, there are. Do you think this is the kind of production you would like to be a part of? Because it is kind of an action, kind of a drama, sci-fi, a lot of things. I like good character building. I like to watch something myself as a when I'm not working with movies, but when I'm just watching movies, I like to watch movies where I can learn something. Of course, I like to be entertained, but I also like to learn something. So those kind of movies where it's not too big, like when you shoot on a really big movie set, you never get to know anybody. And especially these COVID times, it's kind of like a lonely job. So it's nice sometimes to come down and make a smaller set with a smaller crew, and you get to know each other better. And I feel that also sometimes that it's better character building. Less is more.
if you ask me. For me, it's all about chemistry. Actually, I don't need the best photographer, the best sound guy, the best of all. I need people who has chemistry, because that's where the magic happens. It's the same with music. You don't need the best musicians. If some people that like each other, they make magic, and we can feel it, and we dance. Especially the Brazilians. That's what I love Brazilians for. You always smile, and you're always very happy, and that's amazing, actually. And they say Danish people is the happiest people in the world, but I don't see Danish people smile as much as Brazilians. So I don't know. Oh, yeah. Well, we do like to smile a lot. Sometimes a bit too much, I think. It gives you a headache. Sorry? Did you say sometimes it gives you a headache? No, I said that sometimes we smile a little bit too much, I think. Oh, okay, yeah. It's better than walking around and look like you've been eating lemons all day. True. That's true. Então, gente, ele disse que não assistiu Dark. Que tem coisas que tem muita coisa, né, disponível hoje em dia, então acaba ficando difícil de assistir. Porém, que o Luiz está em Londres e ele falou com o Luiz por esses dias e perguntou como é que ele estava, como é que estavam tratando ele. O Luiz disse que que as pessoas não estavam sendo muito simpáticas e que não estavam pagando ele muito bem, aparentemente. Oh, meu Deus. O Luiz está envolvido, mas vamos desejar sorte a ele. E eu perguntei depois disso, né, já que ele não tinha assistido, se é o tipo de projeto que ele gosta de se envolver. Coisas como Dark, que tem um pouco de ficção científica, um pouco de ação, um pouco de tudo ali, né? Aquela vibe bem dark, bem mais obscura. Legal. E tal. E ele disse que, assim, que ele vai mais pela construção de personagem, que ele gosta de personagens bons e que ele gosta de assistir coisas em que ele aprenda algo. Tanto assistir como participar de projetos em que ele aprenda algo. Então, às vezes, ele recusa fazer parte de filmes grandes, porque às vezes você não conhece ninguém que está na produção e que não gosta, não sente aquela vibe legal que é o que ele gosta quando ele está sendo ator. Did I talk that much? Yes, you did. I think you're saying something extra. It gets longer and longer and longer. You go longer and longer. Okay. Portuguese is a little longer than English. You don't need me anymore. Just ask her. Figura, ele é engraçado. Muito rock and roll. Massa, velho. Ele disse que ele, às vezes, prefere fazer parte de filmes pequenos, filmes independentes, porque aí ele conhece todo mundo e tal. E depois ele comentou como a gente sorri muito no Brasil. Danish, qual é a nacionalidade? Nostalgia? Não, Danish é dinamarquês, é a nacionalidade dele. Que os dinamarqueses são conhecidos como as pessoas mais felizes do mundo, mas que os dinamarqueses não sorriem tanto quanto os brasileiros. Eu acho que italiano sorri muito também. E um detalhe interessante, né, Faustina? A gente percebeu... Olha a vista! Olha só! Opa! Ring of the Lord! Amazing! The Evil Eye, Voldemort! Lord of the Rings! Interativo. Ele não para, né? Andando. Legal. Right. Agora, uma coisa, Faustina, que... It's because I have to go, so I have to go out. Perfect. É engraçado, assim, a questão do Lois, né? Protagonizou uma série de tanto sucesso, tão elogiada como foi Dark, chegar em Londres, fazer produção, não ser bem pago, ainda parece... O pessoal está sendo educado com ele, né? As pessoas não são muito gentis. Imagine só, né? E aquele menino é um menino que merece um dia ganhar o Emmy, porque ele é muito bom. Ele merecia mais reconhecimento mesmo. A Netflix está fazendo, no caso, a adaptação de A Seleção, o filme, e está procurando atores jovens para fazer. Eu acho que ele se encaixaria perfeitamente para ser o príncipe que seleciona várias princesas. Eu acho que ele seria ótimo nisso. Mas pode continuar. E Faustina, eu é tu agora? Sou eu. É você, né? No início de sua carreira, você começou fazendo vários curtas, inclusive alguns também premiados. Em que aspecto isso te preparou para maiores desafios posteriormente nas produções de Hollywood? Okay, so Roland, back with you. At the beginning of your career,
you started, you starred in many short movies, including some that were awarded. And in what ways this prepared you for bigger challenges in your Hollywood productions, for example? It depends. It depends what my character is doing. Yeah. Right now, I have to be like in really, really good shape because my character is a strong guy that runs around and kicks ass on everybody. So I'm in really, really good shape right now. Sometimes, most of the times, they always ask me, "You look good. Can you lose 5 kilos?" I'm like, yeah, I can lose 5 kilos. You can always lose 5 kilos. So you're always on a diet. That's one of the things. Always on a diet, no matter what. And then there is different mental states to prepare yourself. Right now, are you there, everybody? Hello. Yes. Yes. No, right now I'm shooting a TV show called Citadel, and I play twins. So I play my brother, my twin brother, and for that part, it is really a lot of work. It's also why I look a little tired right now, believe it or not, because normally when you play with somebody, you can, when you do your lines, you can change the mood of your line a little bit, and a good actor will pick up on it, and they will also change and act accordingly. I don't have that. When I play against my brother, I have to say my line, and then I kind of have to go over and imagine how does he receive this line, and then answer, and then go back again to the other brother, and that's been really a hard process. And on top of that, I had to learn to walk and stand and sit in 2 different ways, but still look a little bit like each other. So I've been studying a lot of martial arts with different styles of fighting, and I've been implementing that to my characters. I love building characters, but it is hard work right now, I must admit. So it's always a different way to prepare yourself for the different parts, because it's a question of getting in under the skin of your character. And so if your character is a fisherman, yeah, well, then you fucking have to go out there, learn and pull fish out of this ocean and cut him up and everything, sail the boat and dust it down and do everything. That's how I get into my character. So my job has took me a lot of wonderful places. That I was in Svalbard. I was in the last hotel in the world. We were shooting at 82 degrees on top of the world. You cannot get further up. Nobody has ever shot a TV show this far before. But it was because of pollution, because the pack ice is receiving a lot. So we had to shoot on the pack ice, but it kept receiving. So we ended up at 82 degrees. And when we did our scenes, we had guys with guns looking for polar bears, so the polar bears wouldn't come and eat us because there's not that many seals. So we were a little snack every night. A polar bear tried to get into our boat and stuff like that. And yeah, that was a crazy trip. And you can tell it's out now, the North Water. You can just tell in our faces that this is the fucking real deal. When we sit out and we go down in that water, we know that if we fall into that water, we have 10 seconds or we'll be gone forever. So it was a crazy movie to do, and it was a dangerous movie too, and I fucking loved it. All of it. Ok, então, gente, ele falou que isso aí depende do que é que o personagem dele está fazendo, né? Porque uma coisa, por exemplo, que agora ele está fazendo esse papel de um cara grande, né, forte, e aí tá ótimo, porque ele está exatamente na forma que ele deveria, mas que uma das coisas que ele aprendeu na vida é que ele está sempre em dieta, porque sempre vem alguém, será que você podia perder 5 quilos? Será que você podia ganhar mais peso? Então, uma coisa que ele aprendeu é que ele está sempre de dieta. E aí agora ele está fazendo um filme que ele está especialmente exausto de fazer, porque é um filme chamado Cidadela, e que ele está fazendo um papel de gêmeos. Então, assim, ele disse que quando você tem uma pessoa atuando com você consegue adaptar algumas coisas, e aí a pessoa recebe o que você falou daquela forma e reage e adapta também. Só que ele está fazendo isso sozinho, né? Ele mesmo recebe a fala, ele mesmo tem que reagir. Então, assim, tem sido muito cansativo, muito trabalho,
mas que ele está gostando porque ele tem aprendido muito. E uma coisa que ele gosta muito na profissão é realmente construir o personagem. E se ele vai fazer um pescador, por exemplo, ele vai lá aprender a pescar, vai para alto mar, ele tem que aprender tem que ter o mínimo de noção dessas coisas, né? E que agora, por exemplo, ele tem que aprender a se mover, a andar, a sentar de duas formas diferentes, porque ele está interpretando duas pessoas, né? E tem que se diferenciar, mas serem semelhantes o suficiente. Imagina um trabalho mental que isso deve ser. Mas que ele gostou muito, porque o trabalho dele como esse tem levado ele a lugares incríveis, como esse lugar que eles estão gravando, Cidadela, aparentemente é muito frio e tem pessoas da equipe olhando se não tem os polares vindo na direção deles enquanto eles filmam. Deve ser interessante. Oh. Sim. Agora, Liz, a pergunta do Twitter, né? De todos os momentos do filme Arranha-Céu, tem a tradução aí, né? Qual foi o que exigiu mais, no caso da equipe, se tratando de atenção, por ser uma cena de alto risco, né? Já que o filme é totalmente eletrizante do início ao fim. All right. So that's a question that came to us from Twitter. Of all the moments in the movie Skyscraper, which was the one that demanded the most from the team in terms of attention, because it was a high-risk scene? Like physical demand or what does it mean? I don't. Is it a physical demand? Like, what was the hardest to do, physically or mentally? I think they mean physically because they're talking about the high risk of the scene itself. I mean, there was. There was one day where I hadn't been doing anything all day, and we were waiting, and there's a lot of waiting in this game. And I was sitting with the stunt team and my stunt double, and I was supposed to do a scene where the doors are closing down, the big doors are closing down, and I'm running with my team, and we do a forward spring and we do a forward roll, and that's the scene. And I said, I hadn't done anything, so I said to my stuntman, "You're not going to work today. I'm going to do this. Normally, I will send the stuntman to do it, but because it was Skyscraper, it was shot in a green room, and it was shot on glass. The floor was on glass because they wanted to shoot from downstairs. So in the beginning, I was doing my first forward roll. That was okay. Then you have to wait for like 5 to 8 minutes. And I did my stretches, I did everything. And then I had to do another forward roll. And fast forward, 15 takes later, I had sprained my skull, my shoulder, my hip, my knee, and my ankle. Because it's just hard to do the same thing over and over again and pay the same amount of attention. We work days is like 15, 16 hours. So the whole day I was more or less sitting, except 15 times I had to jump or spread over the whole day. So it's like one jump an hour, and you lose your concentration at that point. And the next day I was like, well, why didn't I just say to my stuntman, go in there and do it? Because when I saw the movie, it's like 1 second. You can almost not see me jumping. I might as well just have taken the shot where I stand up from the ground and go like, But you live and you learn. So I will say that was the hardest scene to do for me on Skyscraper. That was definitely that day. Okay. Eu já tô tonto. Lesson learned, I hope. Vai lá, Luiz. Então, ele disse que teve um dia de filmagem que ele estava lá sentado com os dublês dele, e que a cena era só que ele tinha que passar por umas portas, né? Ele tinha que rolar e passar por umas portas, só que eles foram filmar isso numa sala verde, daquela toda tela verde, porém com o chão de vidro, porque eles iam filmar por baixo. E basicamente o que ele tinha que fazer era rolar e passar por essas portas, que era uma cena fácil, só que teve que ser gravada 15, 16 vezes. Uou. E o que aconteceu é que ele não estava preparado. Só que ele disse para os dublês, não, relaxa aí, porque é um filme grande, ele queria, né, fazer aquela coisa, ele queria fazer a cena. Só que ele estava fazendo tipo, isso uma vez a cada hora, porque demorava para montar tudo de novo, para ver se ficou bom e tal. E
terminou o dia com ele cheio de... Ele distendeu um monte de músculo, torceu... distendeu o tornozelo, machucou a bacia, o quadril, assim, machucou várias partes do corpo. Oh my God. Porque ele acabava perdendo a concentração, ele acabava perdendo a concentração na demora que era para fazer a cena de novo. E ele se arrependeu muito de não ter dito aos dublês para fazer a cena, porque quando ele assistiu o filme, mal dava para ver fazendo esse rolamento. Imagina. A pergunta veio do Face. A ansiedade de um dia para o outro, para começar a filmagem, falou mais alto para gravar com The Rock em Ação, Charlize Theron em Atômica ou Liam Neeson em O Passageiro? All right. So guys from the internet want to know if you were the most anxious before you start filming with The Rock in Skyscraper, Charlize Theron. Okay. In Atomic Blonde, all right. Yes. Vocês pegaram? Yes. Show, perfeito. Eu imaginei isso mesmo. Agora, a próxima, Liz, no caso veio do e-mail, né, da gente aqui do Tatuado@gmail.com. O que mais surpreendeu ele ao ler o roteiro de Céu Vermelho Sangue, né, que foi o mais recente lançado pela Netflix aqui no Brasil e no mundo inteiro. Aproveitando, imaginava que todo esse sucesso que o filme teve mundialmente, ficando por semanas em primeiro lugar? All right. So, what surprised you the most when you read the script of Blood Red Sky? And still in the subject, did you ever imagine the success of the movie? Last question first. No, I could not, because when I read the script, I was like, "What the fuck is this shit?" I couldn't. The script and what we shot and what came out is 3 different movies, and I have to take my hat off for the director, who also the writer on it. And I think normally I'm not the biggest fan of that genre, because I think it's very predictable. But once in a while there is someone where the story is there and the characters are in place and stuff like this, and I think this movie had me entertained, and I think there's a little bit of action terror movie in it, and there is the hidden messages about humanity. We are voting for the bad guy, the vampire. We actually, it's the humans who are the bad ones, you know. So I think that the movie had a lot of layers, and there's more than just a vampire movie. I remember I took a piss on everybody when we were doing the movie, because I kept saying, because we're shooting on a plane, so I kept saying, "Watch out! There's a snake! There's a snake!" You know, the worst movie in the world is called Snake on Planes. Yes, I watched that one actually. But I mean, you know what? You live and you learn, and I've learned many years ago that a bad script can actually become a good movie. So I read a lot of bad scripts. The life of an actor, the glamorous life of an actor, reading bad scripts. I can imagine. Então, ele disse que, respondendo a última pergunta primeiro, não, ele nunca imaginou na vida dele que esse filme fosse um sucesso, porque ele leu o roteiro e ele disse, mas o que é isso? O que está acontecendo nesse roteiro? Yeah. Meu Deus, o que é isso aqui? Que roteiro é esse? E segundo ele, o roteiro que ele leu, a coisa que eles filmaram e o que saiu depois foram 3 filmes diferentes. São 3 filmes diferentes na cabeça dele. Uau! E que ele tira o chapéu para o diretor, que inclusive ele disse que não costuma ser um fã do Peter Thorwarth, que é o diretor desse filme, mas que, nossa, foi um trabalho incrível, assim, porque no final das contas o filme acabou tendo várias camadas, no final das contas é um filme sobre
humanidade, né? E que, assim, que eles fizeram várias piadas, ele mesmo fez várias piadas durante a gravação do filme, né? Porque pelo roteiro, ele achava que esse filme péssimo, estilo aquele das cobras no avião. O Jackson. Eu não lembro qual é o nome desse filme em português, mas é literalmente cobras no avião, em inglês, a tradução bem literal. E ele mesmo tá falando várias piadas, tipo, olha a cobra, e tava tirando onda com esse filme, porque parecia a mesma coisa, só que com vampiros. Mas acabou não sendo. Exatamente. Bem lembrado, bem observado. E eu escrevi sobre esse filme, no caso, Lisa, umas 2 semanas atrás no Nerd, quase isso. E para quem leu a matéria, já sabia que alguém do elenco ia estar com a gente. Eu dei a deixa lá, né, no finalzinho, para quem leu. E realmente, no início, o filme ele é incrível. No meio, a gente se perde um pouco com a história. A gente pensa, gente, de onde vai dar isso? O final é incrível. O final, assim, é aquele boomer, literalmente, você pensa, uau, é isso mesmo, entendeu? Tipo assim, fechou com chave de ouro. Então, inclusive, a gente estava falando do Felipe em off, né, Faustino, que é um dos dubladores nossos aqui no Brasil. Ele dublou um dos personagens, né, que é o cara que acaba pegando o lugar do piloto no avião, sem querer querendo, né, e depois ele é confundido como, no caso, um deles, que é o personagem do Cal, que é, no caso, o Roland, né, tipo assim, acaba confundindo, achando que ele é um dos bandidos que sequestrou o avião, que é um dos terroristas, e não é. O Cal, nessa história, já tinha também, enfim, você tem que assistir, é muito recente, pode dar um spoiler, mas é justamente isso mesmo. E desculpa se eu te interrompi, Lisa. Não, eu já tinha. Ele só terminou assim, dizendo que a vida glamurosa dos atores é ler vários roteiros ruins. O filme é Serpentes a Bordo. No Brasil, é. Serpentes a Bem Bordo. antigo. É o Snake on Pode Plane. continuar. Snake on Plane. Isso. Vai lá. A pergunta do Instagram compartilha com a gente sobre a experiência de protagonizar o longa-metragem A Bloodbird in My Head. Lindo. They're asking to share with us the experience of starring the movie A Bluebird in My Heart. Perfeito. It's my dad's favorite movie that I made. So I'm also enjoyed making this movie a lot. I think that the anti-hero suits my character good, and it allows me to show a different side of myself, that I can play characters who are not always in the same genre, always that I have more to play on than just always being the bad guy. I really enjoyed this movie. It's from a French director. It was his first movie he directed, and he used to write novels. And he approached my agents in Cannes Festival with the idea of this novel, and we liked it immediately. And already at that point, he didn't have any money. So, but I said to him, if you can use my name, do whatever the fuck, see if you can get that money. And he got the money, came back, and we shot the movie. And actually, in only, I think it was 24 days, long working days. But it was pretty intense. The movie. Every day I was shooting from sunset to sunrise. So, and I'm pretty proud of that movie. In Denmark, they had a hard time taking it in. I don't know if commercial reasons or what it was. So, but it ended up that I had to do the premiere in Denmark myself. I paid for it myself and invited my own friends to my own premiere in Denmark and had a party. Woohoo! So yeah. I like this movie, and it's a movie that everybody keeps talking about all the time. It's not a movie that went straight to the top like Blood Red Sky. It came slowly, and it's still going like this. And I'm proud of that movie, and I hope I get to work with Jeremy again, the director on it. That was a long answer, but it was a good story. Those were. Então, gente, ele disse que esse, inclusive, é o filme, entre os filmes que ele já fez, é o favorito do pai dele. Então, aparentemente, tem essa relação ainda, né, com o pai e o cinema. E que ele gostou muito de fazer esse filme, porque ele gostou muito do personagem, que ele faz um personagem meio anti-herói, e ele teve aquela chance que ele gosta, né, de fazer
lados diferentes de um personagem, ser mais que o cara mal, né? Ser mais que o vilão da história. Então ele gostou muito. E que o diretor é amigo dele. E que o cara não tinha dinheiro para fazer o filme. E inicialmente ele aceitou já para ajudar. Ele disse, olha, usa meu nome e se você conseguir dinheiro a gente faz. Porque assim, o cara chegou para o agente dele, né, perguntando se ele faria. Só que naquele momento não tinha dinheiro. Foi o diretor e escritor e roteirista do filme. Não tinha dinheiro e disse que, de fato, depois que ele disse, não, eu aceito fazer, pega o dinheiro aí. O amigo dele conseguiu, né, fazer conseguiu o dinheiro, foram 24 longos dias de filmagem, trabalhando do amanhecer até a noite, mas que ele tem muito orgulho desse filme, porque é um filme que, diferente do Céu Vermelho e Sangue, é um filme que foi crescendo aos poucos, e que até hoje as pessoas falam desse filme, e que assim, que aconteceram várias coisas loucas, como ele teve que fazer a premiere, ele mesmo fez a premiere nesse filme na Dinamarca, então ele pagou pela premiere, ele chamou os amigos dele para ir para a premiere, mas que ele não se arrepende, porque de fato tem muito orgulho desse filme. Sim, sim. E a capa dele, gente, o pôster, o cartaz, a coisa mais linda. É o Roland carregando a menina no colo, assim, com a chuva à noite, a coisa mais linda. É um personagem muito legal. Sim. Tá bem vendo ali. A próxima pergunta, Liz, no caso, é filmes com finais reveladores ao mesmo tempo instigantes, como é o caso de O Passageiro, que ele fez com Liam Neeson, né? É o tipo de fórmula certa para cativar o público, na opinião dele? I have a friend, sorry, it's my Brazilian friend, Russell. I'm trying to make him watch it. Oh, all right. Yeah, invite them, sure. Yeah. See the link I sent you? Ele tá mandando os amigos dele assistirem a live. He's so stupid. Eu fico imaginando ele no Brasil, Liz, ele vai amar estar no meio da galera do povão gritando, berrando, acho que é o jeito dele. Vai lá, continue. I can imagine. So, Roland, do you think movies with revealing endings, but also thought-provoking endings, like such as The Commuter, they have the right formula to captivate the audience? Yeah. They've been working on that formula for many years. Some people like to, some people watch movies or TV series to relax. They don't want to get chance. Everybody is different. I like to get challenged when I watch a movie or TV series and learn something. But some people they just want to be entertained. It's the same with the horror genre and stuff like that. There's some things that are pretty predictable, because they've been there for a while, and there's certain set of rules that you have to keep in order to keep it in that genre. So yeah, it's there for a reason. I'm more like the guy that want to break the rules. That's why I'm here. That's good. Ok. Então, gente, ele disse que sim, que é uma fórmula que tem estado aí por muitos anos e que tem sido aperfeiçoada, né, pelo cinema há muitos anos, mas que existem dois tipos de gente, ele acha, né? Tem gente que assiste filmes para relaxar, que gosta daquelas coisas previsíveis, gosta da fórmula, né, bonitinha, que todo mundo sabe já o que vai acontecer no final, que é aquela pessoa que assiste só para se entreter. E tem as pessoas que gostam de ser desafiadas, e ele é desse tipo de gente que gosta de quebrar regras, né? Ele gosta de coisas que desafiem ele quando ele está assistindo, coisas que coloquem ele para pensar. Perfeito. Essa pergunta não está na pauta, eu vou fazer, e vou aproveitar e vou incluir nessa 11ª, tá? Ele falou do amor que tem pelo cinema, que ele desde sempre acompanha, tem história marcada na família de assistir filmes com o pai. Tem algum filme que ele gostaria de protagonizar e já pegar o gancho e falar, para ele falar um pouco da importância extrema do trabalho dos dublês em projetos cinematográficos. E já tem o Russell Freeman aqui, né,
falando aqui com... Yeah, bro. It's beyond. É o amigo que ele estava chamando. Baby, she's saying, right? Yes. Crazy friend. He's very, very crazy. Brazilian, what can I say? Brazilian. Tá. Só para saber se ele gostaria de protagonizar algum filme que já existe ou... Sim. Okay, so Roland, you have a beautiful history with cinema and movies. Is there any movie that you, how can I say that, would like to have been in? Like you would like to have got that role? Any movies that is there? Like, oh, I would like to be in that movie. Well, where should I start? Troy, Gladiator. I should have played Ragnar in Vikings. I should also play Thor in Marvel. Where can I more go? Yeah, there's a lot of them out there. I should also be James Bond, I think. Oh, you know what? Yes, sorry? Scarface. Oh, yeah, Scarface. But no, I cannot do that. No, Al Pacino is too good for that part. I would not do that. That one is I have to leave to the king, unfortunately. But there's a lot of other parts. 300. Fucking 300 hours. Oh, my God, I would have killed 300. This is Sparta! Yeah. I like historical movies, and I like movies about men and the old ways. I think that's what's. I see a pattern here. I am one of the last real Vikings. You know, Viking. I think there's not many of us left. So I can feel that sometimes when I travel the world that. We are a different breed. Just the way it is. Yeah. Acho que vocês pegaram um pouquinho. Peraí que eu só fiz um pedaço da pergunta. Mas eu acho que vocês pegaram um pouquinho. Eu mandei no teu WhatsApp mensagem do Russell Freeman. O Russell Freeman. My God! O Russell... Faustino, não repassa o que ele falou. Pula. Ele disse que é uma barba falsa, hein? Barba falsa, né? Mas o amigo dele tá no carro sacaneando ele aqui, pegando o pé dele, mas a gente não vai falar, porque, né, enfim, depois que vai virar podcast, vai passar em qualquer lugar, enfim, vai ficar gravado no canal. Vai lá, Liz. Mas vamos lá, então ele disse, tem um padrão ainda, que ele falou que gostaria de ter feito Troia, Gladiador, Vikings, né, Thor, até o 300... gostaria de ter feito James Bond também, mas ele disse que não conseguiria fazer Scarface, que é demais para ele, que tá além da... Basicamente está além da capacidade técnica. Al Pacino. Isso, mas que ele gosta muito desses filmes históricos. Sorry? Gangs of New York. Yeah. The movie Gangs of New York. Yes. I would love to play anything that... what's his name? With the glass. Oh my God, I can't remember him. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Everything he plays. Oh, I would love to try the same. Just to try it. Ele disse que gostaria de fazer qualquer coisa que o Daniel Day-Lewis fizesse. Então, só para testar. You don't know who he is? Yes. Well, I don't, because I'm bad with names, but these guys, I think they do. What's my name? Gangue de Nova York, Lincoln... What's my name? You don't, baby, don't... Now, come on. Yes. What's my name? What's my name? What's my name? Name? He's bad with names. He can't remember my name. No, I can't remember you, but your name is here on the screen, so. Já concluiu? Já concluiu, pode passar para a próxima. Ele está perguntando como é que diz. Então, gente, ok, falhas técnicas aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas vamos lá. Então ele disse que gosta de fazer papéis que as pessoas, essas coisas mais antigas, né? Filmes históricos, os homens
se resolvendo das maneiras antigas, vamos dizer assim. Aham. Ok, e o segundo pedaço da pergunta, que é... Roland, can you tell us a little about the importance of the work of the stunt actors in film projects? Because you talked about it a little too. Sorry, the line was cut for short. The importance of what? Of stunts in film projects. Yeah, for me, it's very important. The way I watch action movies, I can tell when it's a stunt double who does stuff, and it kind of irritates me. And so I try to do most of my stunts myself, and that's the part I enjoy the most. Sometimes I stole this from Tom Hanks. There was one guy, he came on set, so he said to me, "Roland, sorry for making you wait." And I said, "No, listen, my friend, the stunts I do for free, it's the waiting that you pay me for." And it's actually Tom Cruise, Tom Hanks, who says that. But he says he just said to him, "Sorry for waiting." Then he says, "It's the acting I do for free. It's the waiting you pay me for." I just turned that around to the stunts. So I enjoy doing the stunts, and I think it's important. If you want to create a real action hero, I mean, don't cheat your audience too much, okay? You're cheating enough in movies already, so at least you could do is try to do as many as your own stunts as possible. I think your audience deserves that you are as much as a superhero as you can be. Oh, that's good. Então, ele disse que acha que é um trabalho extremamente importante e que ele tenta fazer a maioria dessas cenas, ele mesmo, porque ele acha que já tem muita enganação no cinema, muita mentira, e que se você quer fazer um papel de herói, o mínimo que você pode fazer é tentar enganar menos e tentar ser esse herói, mas que é essencial e que, inclusive, ele vive dizendo assim, para atores mais famosos que ele, o pessoal às vezes diz, desculpa, eu fiz você esperar. Ele diz, não, você me paga para esperar, a parte de atuar eu até faria de graça. Tô sendo pago para esperar aqui, porque ele gosta de fazer realmente essa parte dos filmes de ação, é um fã do gênero de ação, faz, né? É o tipo de filme que ele gosta de fazer. Então, assim, é essencial, porque, de fato, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Uhum. Eu vou fazer a próxima pergunta, Faustino. Aí a próxima você pula, já cancela aí e passa para a seguinte, porque ele já comentou que ele fez uma comédia, um estilo comédia romântica, né? E não é muito o estilo dele. Então ele já respondeu anteriormente lá no início da live. No caso, Liz, é mais complexo para ele fazer filmes de época, como é o caso da Herdeira, que é a tradução aqui no Brasil, do que algo mais contemporâneo? Right. Do you think it's more complex to make those period or historical films like Cameron's better than something contemporary? Well, what you say in the end? If I think it's more complex to make these period or historical films like Cameron's better, I think is the name of the movie, than something contemporary. Yeah. So now I got it. Hello, Roland. Yes. It is more complicated because you have to, your language and your words are limited. You cannot use too much slang and stuff like that when you play period movies. There's often also something with the costumes. Oh my God. They're really not nice to wear. And you have to look cool in this, yeah. So yeah, it's challenging in many ways. It always gives everybody on a movie set, not only the actors. It's for everybody. It's more challenging to travel back in time. That's why a lot of the East countries that wasn't destroyed during World War II today are used for a lot of Avengers movies like Prague and Budapest and in the areas down there, they have a lot of big Hollywood productions going on down there, which is my luck because I live in Denmark, it's not that far away. So I'm close to the action.
Então ele disse que sim, que é muito mais complexo e que ele acha que é desafiador não só para os atores, né, pelo caso assim, da linguagem ser diferente, você não pode falar qualquer coisa, nem qualquer palavra, né? Não pode usar gírias, por exemplo, mas também tem a questão das fantasias, que ele não é fã das fantasias, né, daquelas roupas históricas, mas ele acha que todo mundo da equipe acaba ficando mais ocupado, porque você tem que viajar no tempo, né, tem que fazer essa transformação toda no set, na maquiagem, cabelo, que é bem comum que esses países da Europa, né, tenham mais produções como essa, porque eles têm cenário, e que ele acha assim, que apesar de ele não ser um grande fã de fazer esse tipo de filme, pelas fantasias, inclusive, ele tem sorte porque ele está no centro ali de onde a maioria dessas produções acontece, né, que é na Europa. Verdade. Sim. Lá, A 14. Medieval é um dos seus próximos projetos que estreiam ano que vem. Pode nos adiantar algum detalhe sobre o seu personagem? All right, so Medieval is one of your upcoming projects that will come out next year. Can you tell us a little about your character? Oh, I go medieval on their ass in this one. I'm very, very evil. I came from being the third lover in that uncomfortable romantic movie I was in, and to this movie. So it was from one thing to another thing. Again, it's like the story of my life, and that I just decided to say, okay, you want to see evil? Let's give them evil. So in this movie, I'm not a nice guy. Let me say it like this. I can't wait to see it though. Ok, então ele assim, não falou muitos detalhes. They're also going to make a computer game out of it. That's why it's not out until next year, because they are working on a computer game so you can play my character. His name is Torak, and I have 4 dogs that I release on everybody. Oh, yeah. That's awesome. That's But you cannot tell that to anybody. That's a secret. Don't tell to anybody. Secret, ok. Então, ele disse que ele é um personagem muito, muito, muito mal nesse filme. E grande. Ele faz um vilão daqueles. Eu acho que, inclusive, Liz, é a foto que está no perfil dele no Instagram. Se vocês forem lá no Instagram dele, né, acho que é a foto que está lá, um gigantezão, assim, acho que é mais ou menos isso mesmo. Vai lá, desculpa. Continue. Então, ele disse que ele veio de outros filmes, né, que é tipo de um romancezinho mais leve, e outro que é tipo uma ação mais comum, para esse que ele faz, meu Deus do céu, esse personagem que é super mal e que não saiu ainda, inclusive, porque tem muita questão de computação gráfica em cima do personagem dele, que ele tem... Era para ser esse ano mesmo. Algum poder nos braços que ele solta nas pessoas, assim. Então, Uau. Tá nessa fase da produção, mas querendo ver já, inclusive. 2. Com certeza. Agora, no caso, sabemos que a Inglaterra, Liz, entrou na frente como um dos países que teve mais avanços positivos durante a pandemia, principalmente no quesito vacinação. A gente sabe que ele está residindo lá atualmente agora, né? Como está a realidade dos ingleses quando se trata de eventos, cinema, espetáculos e etc., né? O entretenimento no geral. All right, so we are about to finish here. Roland, we know that England is one of the countries that had the most positive developments during the pandemic, especially in terms of vaccination. How is the reality of British people, like speaking about events, cinema, shows? Like every day, people are pretty much back to normal. There's places where they still ask you to wear masks when you go in, but besides that, they're pretty much back to normal. Yeah, and so is my home country, Denmark. I saw that Britain definitely put them on a green list, so they can now travel without being isolated when they arrive. It was a little hard. I've been here since January, and if people want to visit me, they have to. It takes 1 hour. Actually, it takes 55 minutes to fly from Copenhagen to London, but you have to isolate for 10 days. You know,
Yeah, and then the same when you go back, and it's like nobody's going to travel anywhere. It's been a long, lonely time. It's good that I play twins, so I can talk to myself. Yeah, that's an advantage. Yeah. Ok, então ele disse que a vida lá em Londres está basicamente normal, voltou ao normal, e que tem alguns lugares que as pessoas pedem para você usar uma máscara quando entra, mas que é isso. Tirando isso, a vida retornou ao normal. E ele comentou que na Dinamarca também está assim, mas e que apesar desses dois países terem liberado, né, as visitas entre si, e que são apenas 55 minutos de voo entre Copenhague e Londres, você tem que fazer 10 dias de isolamento. Então, ele não tem recebido visitas de ninguém de casa e ele diz que está feliz que está interpretando Gêmeos, porque aí ele conversa com ele mesmo e manda a solidão embora. Vai lá, pode na última. Gente, a gente tá chegando na última pergunta. The finish. Que pena, gente. Essa live tá muito incrível, tá bem divertida, muito, muito maravilhosa para o nosso sábado. Nossa primeira live no sábado, nesses um ano que a gente tá aqui fazendo live, né? A gente sempre, Roland, pede para indicar um filme, uma série e um livro. E, se puder, deixar uma mensagem para os seus fãs aqui do Brasil. Right, so that's a kind of a nerdish moment. We would like you to indicate us a series, a book, and a movie that you think everybody should know, and then leave a message for our followers and your Brazilian fans. Like from any movie, like a cool line from a movie or something. What is that? Any movie that you think that everybody should see. I have one that I really love. It's from the Vikings, actually, and it's when Ragnar, he sits with his son, and they're talking about power, and he says to his son, power is not given to you. Okay. He says, power corrupt the best and attracts the worst, and it's not given to you. You have to lower yourself to pick it up. I think that's a fucking good line. Okay. But what's the name of this is the series Vikings? Yeah. Vikings. Okay. Yeah. Vikings. How about a movie? What's a movie you think everybody should see? Forrest Gump. Wow. Forrest Gump. Forrest. Because it has the good story, it has the good character, and it uses special effects with a purpose, not just to show the end of the days and all these catastrophes. It uses a special effect in a different way at the time when it got out, and still this day today you can watch that movie and get touched by it. The way they put him into this world story and stuff like that, it's a perfect movie, and Tom Hanks is just amazing actor, man. He's really admirable. Então, Forrest Gump, porque ele acha que os personagens são incríveis e que é um filme que usa efeitos especiais com um motivo específico e não só para fazer um grande show, né, e distrair as pessoas. And finally, how about a book that you think everybody should read? I'm dyslexic. So when you read something one time, I have to read it 10 times. But it doesn't stop me from doing a living from words. So kids, nothing is impossible. Chase your dreams no matter what it is. Don't let anybody tell you it cannot happen. The greatest book right now, I will say, is this one that I'm reading. It's called Man's Search of Meaning. I don't know if you can see it here. Can you see? Man's Search of Meaning. Okay. Yeah. So, Viktor Frankl. You know what? I think I come to think of, I think that Brazilians, they have, without knowing it, you're doing some of the stuff he's talking about in this book. That's why you're always smiling. Whoa! I just sold it pretty fucking good, actually. But it is a good book. I can highly recommend it for anybody, female as males.
Ok. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Message for Me. O Homem em Busca de Sentido. Isso, do Viktor Frankl. Então, ele disse que, inclusive... José, are you asleep? José, are you asleep? Hello? Ele Hello? tá querendo acordar você. Renato. Fala que eu tô escrevendo, fala com o pessoal do chat. Oh, he's talking to people in the chat. That's why he's hands down. Come on, man. You got it. Eu acho que ele tá falando isso. Eu acho que ele tá falando isso, Liz, porque assim, como o horário de lá é 4 horas a mais, às vezes eu falava com ele, era 2 horas da manhã aqui, porque tava amanhecendo o dia lá. Aí, tipo assim, você não dorme não sei o que, ele sempre brincava com isso, uma coisa assim. Isso pode continuar, desculpa. Só dizendo, tá, gente, tudo que ele falou antes de mostrar o livro para vocês, é que ele disse que ele é disléxico, então ele tem certa dificuldade para ler, ele deu um incentivo, né, às crianças, de ele é disléxico e ele é ator. Então, nunca desistam aí do sonho de vocês, porque dá sim. Porque mesmo que ele tenha que ler a mesma coisa 10 vezes, ele continua, né? E ele sugeriu esse livro, que é o Man's Search for Meaning, que é o Homem em Busca de Sentido. E ele disse que acha que os brasileiros leram esse livro, e é por isso que a gente sorri tanto. Yes. Aí eu vou pedir para ele mandar a mensagem, tá? Well, Roland, this is our last request for you. It is for leave a message for your Brazilian fans and tell you that if you have the opportunity, you should definitely come to Brazil. We have some pop culture events, and they're awesome. And I think you would love it. Yes, I know I would love it, but you know what? Fuck, man, I'm 49, and I don't have that urge for me to go out in big crowds and party anymore. I must be honest. I enjoy this company better. Oh, thank you. And what would you say to your fans in Brazil? Oh, yeah. You know what? I think it's pretty wise before. I have a hard time reading. I'm dyslexic, and I do a living from words. So I hope that will show anybody out there that there's no dreams you can achieve in life. I must be an example on that. Oh, that's beautiful. Yeah, if you're an actor and you understand what I'm saying, if you understand this, listen to your gut, use your brain, follow your heart. That's for the actors. If they understand, they're ready. If not, see you another time. That's good. Então, gente, eu falei para ele, né, que ele deveria vir para o Brasil, para os nossos eventos, mas ele disse que não é muito fã dessas festas, porque ele já tem 49 anos, ele não é muito fã de balada, multidão, ele gosta mais de companhia assim, que nem a gente. Mas ele disse que a mensagem dele para os fãs foi aquela de que você pode superar tudo, vá atrás dos seus sonhos, né? Escute seu coração, use sua mente e cresça. Basicamente isso. Perfeito. Liz, eu vou fazer os agradecimentos, você passa para ele, o Faustino já encerra depois, que é sábado, né? Todo mundo às vezes tem um compromisso, quer descansar, aquela coisa toda. Enfim, mas fala para ele, muito obrigado por ele estar aqui com a gente, assim, uma honra, um prazer estar com ele. Ele está dispondo esse tempo dele, esse final de semana aqui com a gente, né? Já lá está passou já das 10 da noite. E aqui é 6 e pouco. E, assim, curta, no caso, as nossas páginas, gente, nosso site. Na semana que vem, no caso, nos próximos dias sai o podcast nas plataformas digitais. Tá bom? Muito obrigado a vocês que participaram. E a gente torce para ele, no caso, Liz, um dia, acho que o perfil dele se encaixa bem, né, no filme aí da Marvel, da DC, né, no caso, eu acho que seria bem interessante. Acho que um dia ele pode ser descoberto em relação a isso, dar mais esses papéis cada vez mais de destaque, como está vindo aí de Gêmeos em um dos próximos projetos. A gente quer ele aí nesses filmes assim. Inclusive, eu não sei se ele, acho que ele vai até rir de mim, que ele é bem brincalhão, tipo assim, porque eu sou mais DC, eu gosto mais, no caso, da DC Comics, né? Mas nada contra os Marvetes, né? Mas assim, eu queria que ele tivesse alguma coisa relacionada ao Batman, Mulher Maravilha. Tá vindo aí o Adão Negro, né, com The Rock, que já é amigo dele, que já trabalhou em Arranha-Céu com ele. Eu acho que ele já tá sabendo o que ele tá falando. Falou de DC, de Marvel. Ele tá tirando ele levantou. Como fosse a continuação sua, Renato. Você entendeu? Verdade também. Eu acho que ele ouviu DC e Marvel, eu acho que também ele levantou, porque tem
altura para isso também, enfim. Mas é isso, assim, a gente torce por ele bastante e somos eternos fãs aqui, viu? Valeu. All right, so Roland, we're just going to wrap up with the guys here. So we thank you again for your presence, for taking the time to talk to us. We like it very much. And José said he's a fan of superhero movies and he would love to see you in one of them in the future. So he hopes mostly DC movies because he's a DC guy. Thank you, guys. Thank you for translating. Thank you, brothers. It was an honor to share some time with you. It's better than being down on the cup, so I'd rather be here with you guys. Thank you for showing your love. Thank you. Have a good night. Thank you. Bye bye. Gente, muito obrigado por ter assistido a nossa live. Jose, don't get too drunk now. No more drinky, okay? Ele disse pra você não beber muito. Viu, Renato? Pra não beber muito. Jamais. Never. No. Renato era a água, water. Water. Oh, he was drinking water, yeah. Water. E até caiu aqui, fez barulho a garrafa, desculpa. Aqui, ó. Se hidrate, beba muita água. Gente, muito obrigado. Que a força esteja com vocês. Próxima semana tem live. Muito obrigado, Roland. Thank you very much. Muito obrigado. Good night. Muito obrigado por ter participado. Foi muito incrível. Love you all. Goodbye. Tchau, gente. Bye. Valeu. Até mais. Foi.